Universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, no dia 8 de junho de 2022. Esse aqui é um vídeo que eu já gravei, estou gravando de novo porque deu um problema na câmera. Então é pra gente falar sobre o principal problema da humanidade. O que fez a humanidade chegar nesse patamar de negatividade, nesse patamar de sujeira para tudo que é lado. Então, para a gente entender primeiramente essa negatividade, a gente precisa pensar na humanidade, na massa como um todo, e pensar nos grandes nomes que se ergueram na humanidade. Esses grandes nomes são as pessoas que fizeram grandes coisas no mundo. E aí eu tenho exemplos de pessoas que fizeram e que fazem até hoje em dia coisas significantes, coisas positivas, coisas que me inspiram, que me motivam, coisas que eu quero trilhar de forma parecida. Então isso se enquadra em qualquer nicho, tá? No nicho político, na economia, na música, na arte, nos esportes, né? Não importa a área que tu atue, tu vai ter pessoas que tu quer ter como um espelho, né? Que tu quer se espelhar nelas. Então, essas pessoas elas têm uma coisa em comum, em que elas dedicam a vida delas para aquilo, em que elas buscam a todo momento uma disciplina regrada, em que elas buscam a todo momento ter amor naquilo que elas fazem. E essas pessoas elas têm uma persistência, né? Não importa se elas estão motivadas ou não, elas vão lá e fazem. Então, essas pessoas, por terem atributos virtuosos dentro delas, elas conseguem sacrificar o tempo delas, dar o tempo delas e com isso se erguer, se elevar e posteriormente, né, as pessoas tendem a se espelharem nelas. Naturalmente é assim que funciona. E a gente precisa perceber que existem dois tipos de dores, né? Tem a dor de tu fazer alguma coisa e com certeza esse caminho da disciplina, esse caminho da persistência, ele gera essas dores, né? Ele gera dor física, ele gera a dor mental, ele gera dor de cabeça, enfim, gera a falta de motivação, mas tu tem que continuar. Esse é um tipo de dor. E existe também a dor de se arrepender por não ter feito. Então, cabe a cada um escolher qual tipo de dor tu vai escolher. E essa dor do arrependimento, ela surge quando não tem mais o que fazer. Imagina tu chegar num ponto que tu não tem mais o que fazer, só se arrepender e ter essa dor. Então, cada um escolhendo o seu tipo de dor sabe que tem um longo caminho pela frente. E então, para as pessoas, né, que estão na grande massa, que estão na superficialidade, que não acordaram, esse grande número, a maioria da humanidade, eles possuem algo em comum também, que é a preguiça. A preguiça ela é algo evolutivo, né? É algo que vem da mente do ser humano há milênios. Então o ser humano ele vem evoluindo com essa preguiça. É por isso que a mente ela é preguiçosa. Por isso que se fala tanto hoje em dia em sair da zona de conforto. Porque a mente ela deveria trabalhar de uma forma natural. Deveria ser algo em constante consonância com o nosso espírito. O nosso espírito deveria condizer com o nosso corpo e o nosso corpo deveria condizer com o nosso espírito. Mas devido a essa antinaturalidade que a própria humanidade criou, ela foi se perdendo, né,
saindo do fluxo natural da vida, saindo do fluxo natural de conexão com o Espírito e com Deus, e ela mesma criou esse modelo de mente, né? Esse modelo que busca o eu, que busca unicamente se dar bem, que busca unicamente se privilegiar, achando que pode alguma coisa com isso, né? E tudo isso vem do comodismo. Então, o principal problema da humanidade hoje em dia é o comodismo, é a preguiça, é a falta de vontade de fazer as coisas. Então, isso se reflete no mundo de uma determinada forma. E aí a gente tem várias camadas de pessoas, né? A gente tem pessoas que jogam conversa fora, tem pessoas que jogam o seu tempo no lixo, que são pessoas que podem ainda mudar isso. Mais para baixo tem mulheres que degradam a sua imagem, que degradam a sua feminilidade, que degradam tudo aquilo que elas construíram, né? E aqui é importante perceber o tamanho da hipocrisia, né? Em que as mulheres escutam músicas que degradam a elas mesmas, dançam músicas que degradam a elas mesmas, que tratam elas pior do que um objeto. Mais para baixo ainda a gente tem a camada dos políticos, dos assassinos, aqui falando da roubalheira, né, da sujeira, do lixo, né, dos assassinatos, dos estupros, enfim, das coisas que não é nem legal de falar, né, das pessoas que se perdem em drogas. Então, aqui eu coloquei numa balança, né, mas para a gente perceber que tudo isso, inclusive as pessoas que estão no caminho da espiritualidade, tem a preguiça, ou tem o comodismo para se lidar, né? E aí é importante a gente perceber que tudo, absolutamente tudo, tanto falando na questão espiritual, como na questão política, ou seja lá qualquer lado que a gente queira dominar, que a gente queira buscar o conhecimento, absolutamente tudo precisa ser através de uma investigação própria. Então não convém mais aceitar o que o outro fala sem uma investigação meticulosa, né? Sem uma investigação profunda em relação a determinado assunto. Isso se aplica tanto a assuntos materialistas, né? Da política, da economia, da música. A música nem tanto porque é uma arte, né? Mas se aplica tanto em conceitos terrenos como também aquilo que as pessoas falam hoje em dia de conceitos espirituais. Então, para gente não ir na carona do outro e acabar se frustrando, a gente precisa desse individualismo de trazer a responsabilidade para nós, não cair no comodismo, não cair nas preguiças da mente, que é natural da mente, e aí buscar as coisas por conta própria. Isso é de suma importância. Isso é de suma importância para sair dessa superficialidade da maioria das pessoas, porque a gente está entre as pessoas, né? E aí, conforme a gente for buscando por conta própria, trazendo a responsabilidade para nós, a gente vai entendendo o que é verdade. A gente vai entendendo que o mundo físico está em decadência. É um mundo que tende a ruir. É um sistema que não dá mais certo. É um sistema que já falhou. E a gente tem todas as provas para ver que esse sistema ele é falido. Tanto a política quanto a economia estão completamente, né? Então, a partir de um certo ponto a gente começa a entender verdades, mas é preciso sempre no individual esse intuir, essa busca pela profundidade das coisas. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.